Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. A lição de hoje, que é a quarta do trimestre, tem como título Mais do que Palavras. Ela é baseada no livro de Lucas, capítulo 7 e 8. Antes de darmos início, vamos orar. Senhor, misericordioso Deus, aqui estamos, Senhor, te pedindo que tu toque, Deus, em nossos corações, que tu nos dê, Senhor, entendimento daquilo que tu queres para nossas vidas através da tua santa palavra. De uma maneira especial, Senhor, te entrego a vida de todos os familiares dos nossos pastores, Senhor, os familiares do pastor Cleibio, os familiares do pastor Edgar e o próprio pastor Edgar, Senhor, que está enfermo, Deus, toma a casa dele, toda a família dele, Senhor, dê a cura segundo a tua vontade. Te pedimos, Deus, que tu tenha misericórdia de todos os enfermos, Deus, da tua igreja. Tu tome cada um em tuas mãos, dê a providência, o remédio, o médico, aquilo que cada um necessita, Senhor, para ter a cura que só pode vir de ti, Senhor. Também te pedimos, Senhor, de uma maneira especial, que tu esteja conosco e receba o culto que daqui a pouco prestaremos a ti, Senhor, porque tudo que fazemos na tua casa é para teu louvor e engrandecimento do teu nome. Desde já, Senhor, eu te agradeço e obrigada por tudo que tem feito por nós, Senhor. Amém, Jesus. Bom, o tema da lição, mais do que palavras, nos convida a tomarmos uma atitude e verdadeiramente seguirmos ao Senhor. Os fariseus, que vamos citar no livro de Lucas, eles foram descritos lá no livro de Mateus, capítulo 23, da seguinte maneira, vou ler. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Bom, então a gente vai falar aqui sobre os fariseus e a palavra de Deus nos diz que eles falam muito, né, para serem vistos pelos homens, mas não vemos ações, atitudes corretas da parte deles, segundo a Bíblia. Então esse tema, mais do que palavras, é que não façamos como os fariseus, que falam e não têm ações movidas pelo Espírito Santo de Deus. Na lição anterior, estudamos que a misericórdia de Jesus Cristo contempla a todos. No livro de Lucas, capítulo 4, que nós estudamos na semana passada, nós vimos que Jesus tocou um leproso, curou um paralítico e caminhou junto com publicanos. Todos estes eram excluídos daquela sociedade. Jesus acaba com a meritocracia e institui a misericórdia. Não temos a salvação porque somos bonzinhos, porque temos estudo, porque somos eventualmente descendentes de uma determinada tribo de Israel, ou porque fazemos boas ações, nada disso. Só temos a salvação no momento que cremos que Jesus é o nosso único Salvador, e aí, através da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, é que
Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, que era o fariseu Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui na tua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, a graça descrita aqui, ela passou a ser um insulto ao mérito. Não precisava mais ter direito à salvação. A graça de Deus ampliou isso para todos. E é interessante citar que esse fariseu, conforme nós lemos em Mateus 23, eles atavam fardos pesados e colocavam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estavam dispostos a cumprir aquilo que eles ordenavam. Eles falavam muito, eles gostavam de fazer as coisas para serem vistos pelos homens. E observe que ele preparou um jantar e convidou Jesus, mas um pouquinho à frente daquilo que nós lemos, ele não acreditava que Jesus fosse verdadeiramente um profeta, porque ele fala assim: se esse fosse um profeta, bem saberia que mulher é essa. Então, vemos que ele estava fazendo aquele banquete, e naquela época era muito comum um tipo de banquete assim, em que todo mundo podia se chegar. Então, observe que a mulher, a palavra de Deus não fala, mas a gente pode até deduzir que ela não havia sido convidada pelo fariseu, porque este fariseu desprezava a mulher. Quando ele fala, ele pensa que mulher é essa, totalmente pecadora? Como é que o Senhor está se permitindo ser tocado por uma mulher assim? Então, quando ele fala isso, nos mostra que ele desprezava esta mulher. Então, apesar da palavra de Deus não citar, a gente pode deduzir que ele não convidou a mulher, que a mulher esteve ali porque a festa realmente era aberta. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, pelo costume da época, quando, no caso, Jesus chegou à festa, o normal seria ele oferecer uma coisa para lavar os pés, porque a caminhada era longa, as pessoas andavam a pé. Era muito costume também beijar o rosto. E aquele fariseu, ele pouco se importou com Jesus. E esta mulher, apesar da Bíblia relatar que os muitos pecados dela foram perdoados, ou seja, ela era uma mulher pecadora, não era só o fariseu que a acusava disso. O próprio Jesus fala que os muitos pecados dela foram perdoados. Apesar disso tudo, ela verdadeiramente ela esteve ali, ela lavou os pés do Senhor com suas lágrimas e ela os secou com seus próprios cabelos. Ela se ofereceu, ela foi oferta viva, o coração dela foi oferta ao Senhor, porque ela estava ali com o coração puro. Note que ela não foi, a palavra
o toque do Senhor pode nos purificar de qualquer pecado. Naquele momento, a palavra de Deus, né, falou lá em Lucas 8,43, que Jesus disse para ela: a tua fé te salvou, vai em paz. E ela obteve a cura através da fé dela. Ela se tornou pura, mesmo ela sendo impura e teoricamente não poder tocar em Jesus. Então ela teve muita coragem, ela teve muita fé, porque ela podia, por exemplo, ser apedrejada. Como ela ia chegar sendo impura, sabendo da sua condição de impura? Como é que ela ia chegar e tocar num homem? E muito mais, como é que ela tocaria num profeta? Como é que ela ia ter audácia de fazer isso? Mas a fé dela, ela ultrapassou todas essas barreiras e ela obteve a cura. Que possamos tomar isto como exemplo para as nossas vidas e perseveremos sempre buscando estar ao lado do Senhor e confiar e ter fé que o Senhor tudo pode. Jesus, ele pode transformar qualquer um. Conforme eu falei, ele pode converter um impuro em puro. Só que para tocarmos no Senhor, nós precisamos renunciar ao nosso eu. Conforme Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E muitos que estavam ao redor de Jesus perceberam e viram que esta mulher, ela foi curada. Então, isso também foi um grande testemunho. Então, certamente, muitas pessoas tomaram isso como exemplo e aceitaram ao Senhor. Naquele momento, quando Jesus fala, alguém tocou em mim, mesmo estando apertado, muita gente encostando nele, ele se referia que muitos estavam ao redor dele, mas aquela mulher verdadeiramente o havia tocado. Então, nos nossos dias, a gente pode dizer que muitos estão dentro dos templos das igrejas, mas estão ali só por estar. Eles não estão verdadeiramente ali adorando ao Senhor. Então, conforme muitas pessoas estavam perto de Jesus, mas não estavam o seguindo verdadeiramente com o coração, como aquela mulher fez. A revista, a nossa revista, da lição 4, né, da revista, ela nos conclama, nos chama a uma ação. Ela fala que não devemos ser como os fariseus, que muito falavam, mas não faziam aquilo que proclamavam. E essa revista nos diz, no tópico para guardar no coração, o seguinte: primeiro, na ótica do Evangelho, não há destaque meritocrático. Todos são igualmente indignos. Por isso, carecem da graça de Deus em Cristo Jesus. Somos todos mendigos. Então, todos nós carecemos indistintamente da graça de Deus. Homens e mulheres, todos são carentes da graça de Jesus, deste amor incondicional. Crer em Jesus é entregar a vida a alguém que jamais nos colocará numa régua meritória, isto é, jamais condicionará suas dádivas pela nossa performance. Ou seja, Deus não vai olhar para mim e dizer, não, ela não está merecendo a graça do Senhor, então olha o que ela fez, então não, essa aqui, enquanto estivermos aqui na terra, o Senhor estará sempre disposto a nos perdoar. Basta que verdadeiramente nos arrependamos e peçamos perdão e estejamos